Oi, meu nome é Júlio, esse é o meu primeiro vídeo aqui no canal. A minha expectativa aqui é trazer um conteúdo mais técnico, voltado ao audiovisual, assim como também um conteúdo de marketing, branding aplicados nesse meio. E nesse primeiro vídeo, vou trazer um pouco mais da diferença entre lentes de cinema e fotografia. Eu vou tentar trazer principalmente alguns aspectos técnicos para a gente saber diferenciar, para a gente entender por que são diferentes, em que caso a gente quer usar uma, em que caso a gente vai poder usar a outra, o que a gente tem que considerar na hora de escolher uma lente. Caso eu cometa algum erro ou você discorde de alguma opinião minha, por favor comenta aí nos comentários aqui embaixo e vamos aprender mais juntos. Existem diversos tipos de lentes para diversos usos específicos, como lentes subaquáticas, lentes para astronomia, mas eu vou falar das principais, que são as lentes para fotografia, fotografia still, para cinema e audiovisual mais especificamente. Quando a gente está começando no audiovisual, principalmente, a gente acaba dependendo de lente de fotografia, porque elas são muito baratas e existem modelos ainda mais baratos, que vão custar ali entre 300 e 400 reais, e que são um ótimo quebra-galho. São aquelas famosas lentes que a gente chama de casca de ovo, né? Que são lentes pequenininhas, leves, com material de baixa qualidade, mas que tem um valor bem mais acessível. Mas qual a principal diferença entre essas lentes e por que as de cinema são tão mais caras, né? Quando a gente pensa nas lentes de fotografia e cinema, lógico, a gente tem lentes de fotografia que são bem mais baratas, mas também temos lentes mais caras. Em audiovisual especificamente, as lentes são sempre um valor mais alto, um valor de uns 5 mil reais, 10 mil reais até o infinito. Mas por que, qual que é a diferença entre essas duas, né? E por que uma é mais cara que a outra? Bom, a lente do audiovisual, ela vai ter um foco macio, amplo, que é perfeito para quando você vai acompanhar um personagem enquanto ele se movimenta, enquanto você quer gravar um take com a câmera se mexendo ou com o personagem correndo em direção à câmera. Então você consegue ter um controle de foco bem melhor, né? E para isso vai exigir uma qualidade de vidro maior, uma qualidade de vidro que é mais complexa, né? Uma configuração. E por isso, como é uma lente mais bem trabalhada, ela vai, logicamente, ter um valor, um custo maior. Lógico, existem outros motivos, né? Como também a qualidade do vidro que é escolhida, né? O tanto de aberrações, deformações que vai ter na imagem também contam bastante. E as lentes de fotografia, conforme mais caras, elas também vão ficando melhores, vão tendo menos aberrações cromáticas, que a gente vai comentar mais pra frente nessa série de vídeos. Mas isso não significa que você não pode usar lente de fotografia para trabalhar no audiovisual e vice-versa. Usar lente do audiovisual para trabalhar com fotografia. Mas você vai precisar muito levar em consideração no seu planejamento, ali na sua pré-produção, se essa lente que você escolhe, ela de fato ela vai atingir o objetivo que você quer, né? Em caso de entrevistas, que o sujeito ali ele não se move, a câmera ela vai ficar parada num tripé, a lente de fotografia ela vai ser totalmente adequada, você vai poder usar ela sem problema nenhum, ainda mais essas lentes baratas que tem um foco que é difícil, ele é mais travado. Outra possível utilização é a cobertura de evento, que você precisa ali ser mais dinâmico, você vai precisar fazer fotografia, você vai precisar fazer vídeo, uma lente de fotografia pode ser muito útil. Mas quando a gente está pensando mais num filme, num cinema, numa produção publicitária, o ideal é usar uma lente de audiovisual, uma lente de cinema. Outro tipo de diferenciação que a gente pode levar em consideração são as lentes prime, as lentes esféricas, que são lentes intercambiáveis, né? Então você consegue tirar essa lente da sua câmera e trocar por outra. E as lentes embutidas, que são lentes que vêm naquelas câmeras que não muda a lente, né? Que são câmeras mais voltadas para turismo. Por que isso é relevante você saber essa diferença, né? Porque quando eu comecei no audiovisual eu comprei uma câmera com lente embutida, porque eu achei que ia ser sensacional, ela tinha zoom, ia ser útil para todos os casos. Não durou um mês, eu não consegui gravar um evento porque estava muito escuro. Por quê? Primeiro porque essas lentes que vêm em câmeras embutidas, elas não têm uma qualidade muito boa, né? Elas são praticamente câmeras, entre aspas, descartáveis, né? No sentido que para você levar num turismo, para situações mais familiares, assim, não para situações profissionais. Então, por que isso? Porque essas lentes embutidas, normalmente elas vão ter uma abertura ali alta, né? Que vai dificultar muito a gravação, a fotografia também, em lugares escuros, em lugares fechados que não tem uma iluminação adequada. Além disso, a qualidade de construção dela não é das melhores, né? Então vale a pena você saber diferenciar o que é uma lente embutida, o que é uma lente prime, que a gente vai começar a falar a partir de agora. Vamos falar de alguns aspectos técnicos agora das lentes primes, que são as lentes que a gente vai tratar durante toda essa coletânea de vídeos sobre lentes, porque são as principais lentes do audiovisual. Vamos trazer também um pouquinho sobre algumas lentes especiais, como as anamórficas, mas o nosso foco são as lentes primes, que são as lentes que a gente utiliza de modo geral e amplo no audiovisual. Quando a gente fala de uma lente de cinema, uma lente prime, ela vai se parecer com isso daqui.
Vocês vão ver com mais detalhe no vídeo. Qual que é o primeiro ponto que a gente quer se preocupar? É o focal length, ou os milímetros que essa lente tem. Essa que eu tô segurando na minha mão aqui é uma lente de 55mm, ou seja, isso me diz qual que é a amplitude de visão que eu vou ter a partir dessa lente. Uma lente 55 é uma lente um pouco mais fechada, ela vai mostrar menos detalhes do ambiente e dar um foco no objeto que você está gravando. Ela também vai deformar a imagem de uma forma de deixá-la mais alargada, mais chata, digamos assim. É lógico que ela é uma lente que ainda não é tão visível assim a deformação quanto uma lente 24mm, que daí ela vai afinar a imagem e deformar as laterais, ou uma lente 105 que vai, enfim, deformar ainda mais o espaço que a gente está vendo e reduzir os detalhes também. Resumindo tudo isso, quanto menor os milímetros, o focal length, mais ampla vai estar a imagem. Então uma lente 4mm, que é uma lente fechada, ela vai basicamente ver em 360, porque ela vai captar muita informação. Uma lente de 200, uma lente de 300mm, ela vai captar menos imagens, ela vai dar um zoom também, né? Então você vai ver objetos mais distantes, mas ela também vai captar menos, ela vai ter um campo de visão menor. Então, ao escolher uma lente, você vai precisar pensar especificamente nos milímetros, porque eles são muito importantes porque vai mudar totalmente a forma que a tua câmera vai captar a imagem. Se você quer gravar uma cena de conversa, talvez seja melhor gravar com uma 35mm. Se você quer gravar uma cena de ação num banheiro, talvez seja ideal usar uma 24mm ou menor, porque vai captar mais imagem. Agora, se você está gravando um avião à distância, aí você vai ter que usar 300mm para cima. Então é muito relevante. Além disso, você tem que pensar que nem todas as lentes elas vão te dar muita liberdade. Uma lente 35, talvez ela te dê mais liberdade e seja melhor você simplesmente andar para frente ou para trás quando você quiser aproximar ou filmar menos objetos no cenário. Agora falando de um dos pontos mais importantes que você vai levar em consideração escolher uma lente, a abertura. A abertura é o que a gente convém como o F, né? O f1.4, f1.8. E é basicamente o quanto de luz está entrando na imagem, né? Então a lente ela tem uma fechadura circular, que ela, conforme a abertura ela aumenta, ela vai deixar mais fechado, ou seja, o buraquinho que passa a luz ele vai ficando menor. E quanto menor o f, né, a f1.4, por exemplo, maior a lente vai abrir, mais luz vai entrar e maior vai ficar o buraco que controla esse tipo de interação com a luz. Por que isso é muito relevante? Porque quando a gente está gravando, o f é basicamente a única configuração da câmera que a gente consegue mudar. A gente não pode mudar a velocidade de abertura porque isso vai influenciar no quão borrada a imagem vai ficar, né? Ela tem que ser sempre o dobro da quantidade de frames. A gente não pode mudar de modo geral o ISO porque isso vai diminuir a qualidade da nossa gravação se a gente aumentar ele, por exemplo. Então a gente fica basicamente preso ou com o F, que é a abertura, ou com a iluminação externa, né? Então se você não tem um canhão de luz para iluminar o interior de uma casa, uma balada, você vai depender exclusivamente da sua abertura. Por que ela é importante, né? Então, conforme menor é o F, por exemplo um f.2, mais imagem vai entrar no sensor e melhor vai ficar a qualidade da imagem num ambiente escuro e você não vai precisar, por exemplo, aumentar o seu F. E quanto maior for o F, menos luz vai entrar. Isso é importante também porque em situações que a gente tem muita luz, como um dia ensolarado, a gente vai precisar aumentar também o F para não ficar estourada a imagem, para sua câmera, enfim, conseguir captar tanta luz que está entrando no sensor. Agora tem outro ponto que também é de extrema relevância, que está diretamente ligado ao F, que você vai precisar ter muita atenção. Conforme a gente diminui o F, por exemplo, f1.2, menor vai ficar a profundidade de foco. Isso é muito importante, porque o foco é basicamente, a profundidade de foco é basicamente a distância focal que a sua câmera vai ter. Então, por exemplo, se eu estou usando um f.2, a distância focal ela vai estar basicamente entre a minha lente e o meu mouse, que eu estou mostrando aqui agora. Mas se eu usar um f, por exemplo, 9, ou menor, um pouco maior, a distância focal vai ser maior. Então, vai ter mais informação sobre foco. Isso é muito importante, porque se você está gravando com f1.2, vai ser muito difícil focar um objeto. Se ele se mexer um pouco para frente, um pouco para trás, já vai sair de foco e você tem que estar muito atento no seu comando de foco. Agora, se você está gravando um f.22, você vai ter muita informação dentro do foco. Então, você tem que passar isso como um uso narrativo, né? É relevante eu borrar o fundo do cenário? É relevante que eu mostre todas as informações que estão nesse cenário? Normalmente as lentes elas têm um F alto, um f1.22, mas são poucas as lentes que têm f1.8, f1.2. O valor dessas lentes ela vai começar a aumentar, porque é uma complexidade
maior de construir essa lente, portanto ela tem um valor mais relevante, né? Então você precisa levar isso em consideração para ter ou não uma flexibilidade maior com a lente que você está comprando. Falando um pouquinho do foco, né? Como a gente comentou, as lentes de cinema, as lentes do audiovisual, elas possuem um regulador de foco maior e com inscrições de distância, o que possibilita você fazer um cálculo preciso de uma distância focal, além de permitir uma mudança de foco suave. Então isso vai ser muito importante se o seu objeto, o seu ator está se movendo durante a gravação, ou até se a câmera está se movendo durante a gravação. Então é um foco que você tem um controle maior, um controle mais preciso. Agora falando um pouquinho do estabilizador interno. Algumas lentes, elas vão vir com essa funcionalidade. Que não é tão relevante assim, você não precisa levar tanto em consideração escolher uma lente, a menos que se encaixe bem na sua realidade. O estabilizador de foco ele é útil, mas ele também pode causar algumas deformações na imagem que a sua lente está captando. Então isso é uma coisa que você precisa levar em consideração, né? O quanto valeria a pena ter esse estabilizador de foco. Se você faz vlog, talvez seja muito útil. Uma outra informação que talvez seja relevante para você é o tamanho da lente. Você não precisa levar isso em consideração ao escolher uma lente, mas é importante você saber que ele existe. Ele é representado por esse símbolo que você está vendo na tela agora, que geralmente vai ficar na frente da lente. E para que a gente usa, né? A gente vai usar principalmente se você quer comprar acessórios como filtros, proteção de flare em tamanho adequado para sua lente. Então, sempre que você for comprar um extra, um acessório para encaixar na sua lente, você precisa saber desse número para que você consiga encaixar e dê tudo certo. Bom, agora um ponto que você precisa ter bastante atenção, que é um pouquinho chato de entender, que são os montes. Na verdade, talvez seja bem fácil. O que é um monte? Ele é basicamente o encaixe da sua câmera. Então, diferentes câmeras, diferentes marcas de lentes vêm com diferentes encaixes, né? Então, se você tem uma câmera da Sony, você compra uma câmera da Sony, uma lente da Sony, ela vai vir com um encaixe específico para caber na sua câmera. Mas agora, se você compra uma lente da Canon para caber na sua Sony, ela não vai encaixar. Então você vai precisar ter acessórios como um adaptador para você conseguir utilizar essa lente. Mas por que isso talvez seja útil, né? Tem muitas câmeras que são mais interessantes para audiovisual. Por exemplo, eu gosto muito das da Sony, mas as lentes da Sony são mais caras que as lentes da Canon, por exemplo, aqui no Brasil. Então é interessante eu ter um adaptador para caso eu queira comprar mais lentes e otimizar melhor meu dinheiro para encaixar essas lentes da Canon, que eu vou conseguir comprar mais lente com menos valor. Porém não é só isso que você precisa se atentar. Tem muitos mounts, né, muitos encaixes que são diferentes dentro da própria marca. Então a Sony ela vai ter o E-mount, que é o caso dessa lente aqui que vocês estão vendo, que ela é para câmeras mirrorless, que são as câmeras mais atuais no momento. Mas ela também vai ter o A-mount, que é um encaixe de lentes para câmeras com espelho, que são diferentes, porque elas têm distâncias diferentes entre o sensor e o encaixe da lente. Então você precisa se atentar muito nisso, porque você pode, no caso, adquirir uma lente que ela é A-mount dentro da Sony, para sua câmera que deveria ser um E-mount, né? Você pode cometer um erro aí que vai custar muito caro no seu bolso. Então sempre escolher uma lente, preste muita atenção em qual que é o mount dela, qual que é o mount da sua câmera, para ter certeza que não vai ter nenhum erro e ela vai encaixar certinho. Outro detalhe que é interessante você saber das lentes é a distância focal. A distância focal da lente é basicamente um raio de distância que você consegue focar a imagem. A maioria das lentes é capaz de ter um focal infinito, porém, apenas as lentes macro vão conseguir focar em imagens extremamente perto da lente, né? Então, vale a pena, de repente, você saber nisso, né? A maioria das lentes, elas não são macro, né? Então, elas vão ter uma distância mínima de foco. Mas, se você precisa de uma distância menor, talvez o ideal seja comprar ou um acessório que permite transformar sua lente em macro, que a gente vai comentar mais pra frente nessa série, ou você adquirir uma lente macro. Já aviso, não recomendo ter uma lente macro, a menos que você trabalhe com isso. Mas a gente vai conversar isso mais pra frente. Um fator crucial escolher uma lente é também você considerar para qual tamanho de sensor essa lente foi feita. Hoje em dia, falando nos dois modelos principais, nós temos as lentes que são feitas para câmeras full frame e as lentes que são feitas para câmeras APS-C. Qual que é a diferença? O sensor full frame é o sensor que vocês estão vendo que tem um maior tamanho aí na imagem que está na tela, né? As câmeras APS-C ou cropped, como a gente conhece elas, tem um sensor do tamanho que equivale a pouco menos da metade do sensor do full frame. Ou seja, ela vai captar menos informação, menos imagem. Ou seja, se você colocar uma lente APS-C, câmera que tem um sensor full frame, ela vai aparecer círculos nas laterais como se fosse uma vinheta. Por quê? Porque a lente ela não é capaz de gerar uma imagem no tamanho que o sensor full frame precisa
para captar a imagem, né? Então vai ter áreas do sensor que vão estar escuras porque não tem uma imagem formada ali, não tem luz entrando naquela área do sensor. Agora você pode usar sim lentes full frame em câmeras APS-C, mas saiba que elas vão estar cortadas, né? Então elas vão estar aproximadas e vão basicamente ser equivalentes a lentes um pouco maiores, né? Por exemplo, se eu usar uma lente 35mm, vai aparecer uma lente 55mm num sensor APS-C, né? Uma lente full frame. Outro detalhe é que essas lentes que são APS-C, se elas têm as mesmas características que eu comentei anteriormente, né? Então, uma lente 35mm APS-C, ela vai equivaler mais ou menos a uma lente 55mm full frame. Então vale você levar em consideração que essas lentes elas vão estar um pouco mais aproximadas da sua imagem, né? Vai ser um pouco diferente. Também vale você levar em consideração no seu planejamento. Se você vai se manter comprando somente câmeras full frame, então vale a pena você ter uma lente APS-C. Dessa forma que se você pretende continuar nas câmeras APS-C, que são mais baratas, não vale a pena você ter uma lente full frame que vai ser mais cara e, enfim, né, não vai fazer diferença na tua imagem. Portanto, escolher uma lente vale um pensamento a longo prazo, né? Eu vou comprar uma câmera que seja full frame, então não vale a pena eu comprar agora lentes que sejam APS-C, por mais que elas sejam mais caras. Mas se eu pretender me manter em câmeras APS-C, aí sim vale a pena eu ter um kit de lentes APS-C. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixa um like, se inscreve no canal e se você tem alguma dúvida, comenta aí nos comentários que eu vou tentar responder da melhor forma possível. Também se eu cometi algum engano, algum erro durante esse vídeo, me avisa ali nos comentários também. Vai me ajudar a aprender mais e a gente pode, enfim, colaborar aí com o nosso aprendizado, né? Muito obrigado e espero ver você novamente aí nessa série de vídeos sobre lentes. Até mais!